E aí, pessoal? Hoje eu queria conversar com vocês sobre um assunto que tem me instigado muito, que é a produção audiovisual da Coreia do Sul, os famigerados doramas. A gente conseguiu observar nos últimos anos uma ascensão muito grande desse produto nas plataformas de streaming, seja Netflix, seja, enfim, a plataforma de streaming que você tiver, com certeza tem algum dorama no top 5, nos mais assistidos da semana. Por que isso tem acontecido? Por que a cultura sul-coreana tem entrado de maneira tão ferrenha no Brasil e por que a gente não consegue fazer o oposto disso? Porque a cultura brasileira, a produção audiovisual brasileira, não consegue exportar-se tanto quanto a cultura sul-coreana tem feito nos últimos anos. É importante a gente entender, pessoal, que esse foi um processo que não aconteceu da noite para o dia. Obviamente, depois da pandemia, ou ainda durante a pandemia do Covid-19, a gente teve uma paralisação muito grande lá em Hollywood, das produções hollywoodianas, e também a gente teve depois a greve dos roteiristas, toda aquela ideia que paralisou um pouco Hollywood com as suas produções de cinema. Então o mercado brasileiro e o mercado mundial começou a buscar alternativas de outras produções. E, obviamente, encontraram uma que estava ali ao radar, que eram os doramas, as séries ou filmes ou, enfim, produções culturais e audiovisuais da Coreia do Sul, que são os doramas, ou o K-drama, na verdade, que eles chamam, né? Os da China, de C-drama, e enfim, por aí vai. E eu peço perdão a qualquer dorameiro que eu possa fazer uma pronúncia errada aqui, e o farei durante o vídeo, mas é importante a gente entender que esse processo ele não se deu da noite para o dia. Quando a gente volta lá ainda no início, na virada para os anos 2000, a gente observa lá na Coreia do Sul um presidente que se autoproclama presidente da cultura. Esse presidente ele tenta investir de maneira pesada na cultura sul-coreana. Isso acontece porque alguns anos antes, em 1993 mais ou menos, quando é lançado Jurassic Park, um filme que foi um estrondo de bilheteria na Coreia do Sul, lotou todas as salas da Coreia do Sul, o povo sul-coreano eles começaram a acender um alerta, ligar um alerta vermelho do porquê eles estavam importando tanta cultura, tanto filme de outros lugares e não exportando aquilo. Então eles começaram a produzir, ou pelo menos a se atentar para a produção cultural do seu próprio país. E uma das primeiras leis que eles criaram foi que toda sala de cinema, ou pelo menos todo cinema, tivesse algumas salas reservadas para produção, para exibição da produção cultural na Coreia do Sul. Obviamente isso no começo fez com que algumas pessoas torcessem o nariz, porque a produção da Coreia do Sul naquela altura não era uma produção como a gente observa hoje. Não era uma produção bem feita. Isso porque não existia investimento à altura naquela época. E aí, a partir da chegada desse presidente que se autoproclamou presidente da cultura, já no regime democrático, a gente está falando da Coreia do Sul, ele começa a investir de maneira pesada, agressiva na produção audiovisual da Sul-Coreia. E a partir disso, ele começa a também exportar os seus costumes, os seus gostos, a sua gastronomia, as suas músicas. Quem aí nunca ouviu uma música do BTS, enfim, os K-pops da vida, né? Então a gente observa que esse processo ele foi um processo que levou anos, até, por exemplo, 2012, a gente ter o Gangnam Style, né, Psy, como uma das músicas que paralisou o YouTube durante algumas horas e foi durante muitos anos a música mais ouvida e o vídeo mais assistido da plataforma. E hoje já foi ultrapassado por alguns, eu acho que ela é a 10ª, mas em primeiro tá Baby Shark, que é de uma empresa também sul-coreana. Então a gente consegue observar que esse processo sul-coreano, ele foi um processo pensado, idealizado. Até, sei lá, 2019, Parasita ganhar o Oscar, Round 6 chegar na Netflix com um sucesso estrondoso de audiência. E por que a gente não consegue fazer o inverso? Ah, é porque a produção cultural brasileira, a produção audiovisual brasileira é ruim? Será que de fato é ruim? A gente não tem atores bons, a gente não tem produtores bons, a gente não tem videomakers bons aqui no Brasil? Eu acho que a gente tem tudo isso, mas o que falta pra gente aqui hoje é o que faltava pra Coreia do Sul ainda antes de 1993, que é o investimento. Se a gente for relembrar, em 2021, 3 aninhos atrás, o nosso Ministério da Cultura ele foi reduzido a uma pasta do Ministério do Turismo. Então a gente já não tinha mais nem Ministério da Cultura. O nosso ministério era uma pasta de um outro ministério.
Então a gente precisa entender, e eu acho que a gente precisa muito mais refletir sobre a nossa produção nacional, porque o que é produzido no Brasil nem os próprios brasileiros assistem. Será que é tão ruim assim o que a gente tem aqui, ou será que falta investimento tanto quanto em outras áreas que a gente tem como educação, como saúde? É importante a gente pensar, mas enquanto isso, vão assistindo Dorama, vão escutando BTS e valeu, a gente se vê por aí.